Olá, seja bem-vindo novamente aqui e nós vamos então prosseguir nessa abordagem acerca do poder de Deus. Nós vimos, lembra que nós pontuamos na essência de Deus, na definição de Deus, o ser, estar e poder, não foi isso? Ser, estar e poder. Nós estamos aqui abordando dessa essência. A natureza de Deus que tem em si mesmo esse poder de se manter é a vida em si mesmo. Natureza imanente dele. Em seguida, a gente falou da glória relacional, a natureza relacional. Que é verdade. Ou seja, a verdade é o poder de Deus de converter o engano, de absorver e trazer e conseguir de forma dinâmica e viva nos dar a possibilidade de acessar a perfeição novamente. A verdade de Deus carrega. Notem que aqui a pessoa de Cristo, ele fala, todo poder me é dado. Eu sou a ressurreição e a vida. Eu sou o caminho à verdade. Que interessante. Você tem aqui essa natureza, essa glória relacional de Deus, e daqui emanam virtudes, digamos assim, dessa onipotência dele. Onipotência, como a soberania, certo? A bondade, paciência, humanidade e humildade. Humildade. Apenas para fins didáticos, para você ter uma visualização melhor de como nós estamos estudando isso. Amém? Acerca da onipotência, que é a base dessa natureza divina de ser o Todo-Poderoso, como está escrito em Efésios 3:20, aquele que é poderoso para fazer infinitamente mais do que tudo quanto pedimos ou pensamos. Hebreus 6:18, para que por duas coisas imutáveis nas quais é impossível que Deus minta. E aqui traz a única impossibilidade, lógica até, desse Deus Todo-Poderoso na manifestação da sua vontade. Como nós vimos, o poder pertence a Deus, no Salmo 62. Não vimos isso? E essa virtude dessa natureza divina onipotência, e a palavra onipotência vem do latim omni, que é tudo. Quando você ouvir essa palavra omni, é tudo. Por exemplo, quando você ouve assim, que é esse microfone aqui mesmo. Tem microfone desse aqui que se chama omnidirecional, ou seja, ele capta tudo em volta. Aqueles que colocam aqui na camisa, geralmente são omni. Tem uns que são unidirecional, ou seja, só capta numa direção. O oni é que é o todo. Então você tem oni, tudo, e potens, poderoso. Significa que Deus tem a força irrefreável para executar tudo o que ele decide fazer. Pense na diferença entre o poder humano e o poder divino. O nosso poder é minúsculo.
como eu falei, nós cansamos rápido e precisamos de ferramenta. Se você quiser construir uma casa, não basta apenas desejar a casa, tem de usar tijolos, suar. Deus tira todas essas limitações, ele faz o que quer, sem esforço, sem ferramenta. Ele simplesmente diz, haja luz, e a luz passa a existir. É por isso que Charnock diz que o poder de Deus é o motor seria o motor das outras virtudes. Veja que uma complementa a outra para ver esse todo, esse ente total, pleno. Sem o poder, a misericórdia de Deus seria como uma penazinha. Eu tenho uma pena dele, mas eu não posso fazer nada. Já viu isso? Você às vezes tem pena de alguém, mas eu não consigo fazer nada. Não tem poder. Você tem misericórdia, mas não pode fazer nada. A justiça seria um espantalho e não ia assustar ninguém. Você tem que ter o poder para aplicá-la. E para entendermos como esse poder atua, a teologia clássica nos apresenta duas categorias. A primeira é poder absoluto. Poder absoluto é a esfera das opções ilimitadas antes da criação. Deus tem um poder absoluto de criar milhões de outros universos diferentes ou de transformar pedras em filhos de Abraão. Não está escrito? O possível em Deus nem se compara com o mundo real. O poder dele não esgotou as baterias quando ele criou a Terra. Por isso que a gente fala que ele teve o amor, porque ele poderia acabar com a gente e criar quantas terras ele quisesse. Mas ele quis nos salvar. A segunda é o poder ordenado. É aquilo que Deus decretou no seu desígnio em fazer. O poder de Deus é ilimitado, não é? Mas ele mesmo, como a gente falou, para possibilitar a coexistência com a criação que vai vir, né, a se corromper, ele mesmo, nesse poder que ele tem, voluntariamente se autolimitou ao plano que ele mesmo traçou. Trocando em miúdos, a força de Deus não é uma explosão caótica e louca, né? Ele é um rio gigante, a explosão é como se fosse um rio gigante e vigoroso que corre perfeitamente dentro lá do leito escavado pela sabedoria de Deus. Amém? E aqui a gente precisa destruir algumas pegadinhas de ateus da faculdade, né? Você já deve ter ouvido até alguém dizer assim, olha, se Deus pode tudo, então ele pode criar uma pedra tão pesada que ele próprio não consiga levantar? Porque se você disser que não, a pessoa vai dizer, então ele não pode tudo. Ou então falar assim, ele pode criar um círculo quadrado? Veja que colocar a frase Deus pode antes desses absurdos que tentam inventar, na verdade, é querer limitar. A nossa defesa teológica tem de ir mais fundo. Nós não podemos limitar Deus à nossa lógicazinha humana, porque Deus é a própria verdade. Preste atenção, o limite do poder de Deus não é uma regra de matemática. O limite de Deus é apenas, como diz lá, é impossível que Deus minta. Ou seja, o próprio caráter de Deus diz: o meu caráter é a verdade, é verdadeiro, então não tem como eu mentir. É impossível que ele peque, é impossível que ele morra, porque ele é a vida. A mente humana caída acha que poder é conseguir quebrar regras e pecar. Mas Agostinho vai nos avisar que o pecado não é demonstração de força. Pecar é uma fraqueza, um defeito. Logo, ter a capacidade de pecar seria ter a capacidade de ser fraco. E é exatamente por ser todo-poderoso que Deus não pode errar. E a fraqueza de Deus, a fraqueza de Deus matou o pecado. Lá, aniquilado. Não é assim?
Note como tudo que a gente está conversando, a solução aponta para quem? Cristo. Por isso que ele é a verdade. Não tem como correr disso. A cristologia, ela é forte. E ela, por isso que está escrito, foi do agrado do Pai que toda a plenitude nele habitasse. Por isso, quando a gente vai falando das naturezas de Deus e as virtudes que dele emanam, o ápice, o clímax vai repousar em Cristo, porque ele é a manifestação e a expressa imagem da sua glória. E como ele se fez carne e habitou entre nós, nós conseguimos tocar nessa verdade e ver face a face ali. Imagine a dor que Deus sentiu quando ele assumiu o corpo humano de carne e ficou naquela contagem regressiva do madeiro, se expôs a todas as tentações e fraquezas deste mundo. Ele desceu ao nível da nossa fraqueza num estado em que seria fisicamente possível sucumbir. Mas manteve a sua integridade, porque se não fosse possível sucumbir, seria só um faz de contas. E não era. Mas ele manteve a sua integridade intacta para nos salvar. Esse é o triunfo da onipotência. A onipotência, ela vai se manifestar em glória muito maior na fraqueza. Está escrito. O seu poder opera na fraqueza. Por quê? No exercício pleno, digamos, como nós já falamos de criar estrelas, é o exercício pleno. Agora, deixar a glória, assumir uma forma, e naquela forma ser obediente, e obediente até a morte, morte de cruz, é poder. Por isso que ele quando depois chega e fala, todo poder me é dado no céu e na terra. O poder divino, portanto, é um rio infalível que corre do leito dele. Ele mesmo, né? É a sua própria manutenção. A impossibilidade dele mentir não é uma falha, mas é uma questão lógica que decorre de fato de uma impossibilidade absoluta disso. Amém? Que Deus te abençoe e até a próxima aula.